Muito boa tarde para você, ligadinho aí na Rede Século XXI. Estamos começando o programa Brasil Cristão. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, Drica. Bem-vindo, você que está conosco. A pergunta que nós fazemos hoje é... A família, como vai? Como vai a sua família, Drica? Como vai a sua? Bem. Como vai a sua família? Você que está em casa nos acompanhando. Muitas pessoas partilham comigo que não sabe contra quem está lutando. Porque de repente chega o filho e fala que o pai é isso, que a mãe é aquilo, falando da igreja, e você vai lá briga com o seu filho. Aí a sobrinha chega e pega as coisas, vai morar com a amiga, uma confusão danada. A outra fala, não, porque a gente tem que abortar mesmo, porque tá... E você já não sabe mais o que você faz com a sua família, uma bagunça, uma confusão. Drica, eu estou lutando contra quem? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, né, Fernando? Exatamente. E hoje, nesse programa, a gente quer falar sobre isso. O alerta do Brasil Cristão para você. Cuidado, querem destruir a sua família, a minha família. Eu sou pai de 5 filhos, sou casado e pai de 5 filhos. E você, Drica? Eu sou casada e sou mãe de 4 filhos, 7, 3 já estão no céu. Olha que beleza. Mas não é contra o seu esposo, nem contra o seu pai, ou contra o seu filho, o seu sobrinho ou a sua nora que você está lutando. Existem outras coisas, outras armas, outras ferramentas, outras pessoas que estão destruindo e querendo destruir a sua família. É isso que nós vamos conversar hoje aqui no programa Brasil Cristão. Então, você aí na sua casa pode ficar à vontade, sente aí no sofá para fazer parte conosco dessa conversa, porque tem um convidado especial, né, Fernando? Com certeza, vamos acolhê-lo agora, Drica. Padre José Eduardo, seja bem-vindo, padre. Eu agradeço a acolhida de vocês e a oportunidade de falar aqui da minha casa para todo o Brasil. Boa tarde, padre, seja bem-vindo, muito prazer. O senhor está aí em quarentena, padre José Eduardo? Tá todo mundo assim, né? Confinado. Padre, por favor, vai você. Padre José Eduardo, nós vamos entrar direto no nosso tema. A pergunta, eu quero fazer 3 tópicos e pedir para o senhor discorrer sobre eles com a gente. Eu colocarei como primeiro tópico, assim, no coração de Deus, como é a família? Como está a família hoje? Por que ela está desse jeito? Né? O que é que está acontecendo? Que plano é esse? E como é que nós podemos redimir essa situação? Padre, fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Então, no plano de Deus, a família é a estrutura natural na qual todos nós nascemos, porque é o jeito, digamos, humano de vir a este mundo. Nós somos não apenas gestados numa família, mas somos humanizados na família. É a família que nos educa para sermos seres humanos. E ela é a única estrutura que é capaz de fazer realmente isso. Porque na família nós somos, por assim dizer, amados, enquanto indivíduos que são totalmente não substituíveis. Ora, o que acontece? Deus, quando criou o homem nessa terra, diz a Escritura que homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou o ser humano atrelado à ideia do matrimônio e, portanto, a um plano, a um projeto de família. E, de fato, quando nós vamos lendo as páginas das Sagradas Escrituras, mesmo depois do pecado original, o que nós temos é a descrição de uma história de famílias, ou de muitas histórias de muitas famílias, através das quais a providência de Deus vai traçando o plano de salvação. Com todos os seus pontos claros e escuros. A Bíblia não é um livro romântico, ela é um livro no qual a realidade
é nos apresentada de maneira verdadeiramente concreta. Então, ali nós temos tudo. Nós temos histórias de amor, mas nós também temos adultérios, nós temos histórias de pais exemplares e temos histórias de pais omissos, de incestos. Nós temos histórias em que se nos apresentam modelos de educação e de virtude, e nós temos violência doméstica, nós temos perversões de diferente tipo, isso tudo está lá. Mas quando nós abrimos o Novo Testamento, nós descobrimos logo no início do Evangelho de São Mateus que Jesus se encarna emergindo de uma genealogia que, no caso de São Mateus, remonta até Abraão. Ou seja, ele não aparece no mundo jogado do nada. É como se a palavra estivesse dizendo: o problema está em família, mas a solução também está na família, porque é ali, no meio de todos aqueles dramas, que nasce Jesus Cristo. E é muito interessante que, inclusive, a genealogia de São Mateus acrescenta 4 mulheres e todas as 4 são pecadoras. São algumas delas, como, por exemplo, a mulher de Urias, é mãe do rei Salomão, a partir de um adultério. Verdade. Ora, o que a palavra está nos dizendo é que, apesar de ser uma realidade dramática, a família está no plano de Deus como um caminho, não apenas pelo qual ele continua criando os seres humanos, mas ela é parte integral do plano de redenção, de tal modo que Jesus morre na cruz e, olhando a sua mãe, e o discípulo que ele amava diz: mulher, eis o teu filho, e diz ao discípulo: eis a tua mãe. Em outras palavras, o que o Evangelho está nos mostrando é que o plano de redenção de Deus inclui a restauração da família para que ela possa chegar ao seu destino original. E isto se dá através do sacramento do matrimônio. É por isso que São Paulo diz, no capítulo 5 da carta aos Efésios, referindo-se à cruz e referindo-se à analogia com o corpo de Cristo, uma analogia eclesiológica da igreja como corpo de Cristo, ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para lavá-la no banho da água e da palavra. Que lindo. Ou seja, o plano de redenção que está em execução pelo efeito do sangue do Cordeiro que morreu num sacrifício substitutivo em nosso lugar, inclui isso que nós chamamos de matrimônio, com uma relação sobrenatural entre o homem e uma mulher que geram apenas não filhos para si, mas filhos para o reino dos céus. Padre José Eduardo, fica muito claro, ouvindo o senhor, que o inimigo de nossas almas, que existe, que é um ser pervertido e pervertedor, ele tem sumo interesse em destruir a família por tudo isso que o senhor acabou de colocar para nós aqui. Eu queria que o senhor nos colocasse por que meios muito concretos o inimigo tem agido no âmbito social para desfigurar a família. Eu sei que o senhor tem corrido, não somente o Brasil, o mundo, falando a esse respeito, e nós vamos mostrar alguns VTs hoje aqui sobre isso, mas eu queria que o senhor pudesse discorrer um pouco conosco sobre isso, sobre esse tema. Bom, isso já começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás jogou Adão e Eva um contra o outro e os dois contra Deus. Mas ele não tinha conseguido alterar a estrutura da sociedade ainda. Ele tinha conseguido perverter o ser humano moralmente
mas não a sociedade estruturalmente. A primeira reforma na estrutura da sociedade verdadeiramente profunda foi feita pelo próprio Jesus com a criação do sacramento do matrimônio. Porque a família, sendo a célula madre da sociedade e tendo no matrimônio seu fundamento, ao ser o matrimônio elevado ao grau de sacramento e, portanto, ao se tornar uma união sobrenatural, Jesus fez com que uma reforma genética na sociedade, sobrenaturalizando a sua célula madre, que é a família. Então, eu imagino que o diabo ficou mais ou menos uns 1.500 anos tentando entender como destruir isso, né? Arquitetando o seu plano maligno. Tem isso. E, de fato, depois da reforma, nós temos um primeiro ataque ao matrimônio, que é a criação do divórcio, pelas confissões protestantes. Depois, nós temos, com a Revolução Francesa, a reforma da sociedade inteira, integral, a partir de uma nova base. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa refundam a sociedade sobre o mercado. A célula base da sociedade não é mais a família, desde a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, mas é o mercado. E a sociedade tem que se parecer cada vez mais com o mercado e com as empresas, justamente para que a sociedade seja integralmente reformada, a fim de que nós todos nos tornemos mão de obra do sistema. Ora, essa alteração, que já é monstruosa e profunda, ela foi tornada teórica e filosófica pelo Marx. O Marx pegou a dissolução da família, que era um efeito colateral da transformação da sociedade num grande aglomerado de empresas, numa ideologia propriamente funesta, né? Então, ele escreveu, né, um tratado em que ele dizia que a família, no fundo, está na origem de todas as desigualdades da sociedade. Padre, o livro, ele aparece como de autoria de Engels, mas ele é uma obra póstuma do Marx, é isso mesmo? No prefácio, o Engels diz que está executando um testamento, porque o Marx não conseguiu terminar a obra, né? Ele começou a escrevê-la, mas não pôde concluí-la. Então, o Engels, ele publicou e assinou a obra. Mas, ali você tem um primeiro, digamos assim, um ataque virulento contra a família. Só que esse ataque do Marx é um ataque puramente ideológico. Ora, quando as fundações internacionais começaram a querer diminuir o número da população, a partir da década de 50, diminuir, digamos assim, a taxa de natalidade na população, eles foram cientificamente desenvolvendo modelos para chegar a essa finalidade. Até que no final da década de 60, eles entenderam que era preciso destruir cientificamente a família. Ou seja, criar mecanismos de tipo sociológico em que a família fosse desintegrada na sua totalidade. Família tradicional, propriamente dita, né? A família tradicional, por assim dizer, ela meio que acabou na Revolução Francesa, porque a partir do momento que todo mundo teve que se mudar para cidades, ninguém mais pode ter aquela familhona grande, forte, que todo mundo trabalha junto, etc. Então, as famílias têm que se reduzir a um núcleo mínimo de pessoas que cada uma trabalha numa coisa, em empregos que não são fixos, em residências que não são fixas, em horários que não são fixos, ou seja, a família virou quase uma ficção, depois da Revolução Industrial, né? Agora, a família natural, essa sim, pai, mãe, filhos, essa família nuclear, que é uma estrutura frágil, extremamente frágil e cheia de patologias sociais, ela passou a ser o alvo das fundações internacionais.
com uma covardia muito grande, porque essa família é muito fácil de você atingir. Não é tão difícil assim. E, de fato, eles estão, desde o final da década de 60, criando modos de você fazer uma revolução sociológica em que a família natural ela é implodida e transformada numa nulidade, quer dizer, qualquer coisa pode ser considerada família atualmente, né? E então, na década de 90, eles criaram a ideologia de gênero, que é uma ferramenta muito bem desenvolvida, academicamente desenvolvida, para ressignificar todos os papéis, de tal modo que se parta da ideia de que não existem identidades estabelecidas. Todas as identidades são ficções, são funções que os indivíduos assumem e que não têm, digamos, subsistência em si mesmas. E com isso e com outras coisas, como a perversão da moralidade, legislações cada vez mais malucas, você vai desorganizando a família e transformando-a numa estrutura profundamente desconfigurada. E existe todo um trabalho cultural também, né, padre? E atingindo as escolas, atingindo aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve. Existe muita coisa sendo produzida e oferecida nesse sentido, não é, padre? Sim, digamos assim, existem alguns filões que são aqueles que traduzem para o público direto essa monstruosidade que não pode chegar de forma bruta sobre as pessoas, porque senão elas se assustariam. Existe uma pedagogia do mal, né? Aí. E aí eu destacaria, né, uma revolução de tipo cultural, através daquilo que chamam de arte, né? Música, cinema, dramaturgia de uma maneira geral, etc. Tal, que são carregadas de valores antifamília, né? De outro lado, nós temos, digamos, o mundo jurídico, que a partir de um filósofo do direito contemporâneo chamado Ronald Dworkin, começou a funcionar em termos de militância mesmo, né? Aquilo que se chama de ativismo judicial, em que os juízes atuam para interpretar de tal modo as constituições dos países que as desmontem por dentro, a fim de que elas possam atender às finalidades, digamos assim, desses organismos. E, em terceiro lugar, a pedagogia, que, de certo, será o ambiente em que a bomba atômica deve estourar nas próximas décadas, né? Porque há toda uma pedagogia destinada a produzir um homem, um ser humano, que funciona nos termos do gênero, da cultura da morte, da implosão da família. A educação será o grande instrumento para a destruição das personalidades. Eu acredito, padre, que não vai levar muito tempo para que isso aconteça, né? Se nós nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho aqui no Brasil Cristão. Nós agradecemos muito a sua presença, padre, o seu esclarecimento. Queremos que o senhor volte aqui outras vezes, mas nós temos agora um terço com a CNBB. Por causa da pandemia, a CNBB fez esse texto com a Igreja do Brasil, rezando com todas as emissoras católicas, que nós vamos transmitir agora às 3h30 e nós retornamos aqui no Brasil Cristão às 4h. Obrigada, padre, pela sua participação. Obrigado, padre. Deus abençoe. Agradeço, Deus abençoe a todos. E nós ficamos então com o texto da CNBB, Fernando. Nós voltamos para continuar falando sobre a família já já.